Resumo da lição número 7, 5 a 11 de novembro. A vitória de Cristo sobre a morte. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse, capítulo 1, versos 17 e 18. A ressurreição de Jesus é central para a fé cristã. Paulo destacou esse ponto de maneira muito poderosa quando escreveu: Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 16 a 18. Satanás instigou Judas para que traísse o Salvador e os principais sacerdotes e anciãos para que exigissem sua morte. Depois que Jesus foi preso, todos os discípulos o deixaram e fugiram. E Pedro o negou 3 vezes. Jesus jazia num túmulo escavado em uma rocha, fechado com uma pedra grande, selado, protegido por guardas romanos e vigiado por anjos caídos invisíveis. Quando Jesus foi posto no sepulcro, Satanás triunfou. Ousou acreditar que o Salvador não viveria novamente. Reivindicava o corpo do Senhor e colocou sua guarda ao redor do túmulo, tentando manter Cristo como prisioneiro. Ficou furioso quando seus anjos fugiram diante do mensageiro celestial. Quando viu Cristo sair em triunfo, compreendeu que o seu reino chegaria ao fim e que ele finalmente morreria. Um terremoto marcou a morte de Jesus e outro marcou a sua ressurreição. No momento em que Jesus morreu, a terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos já falecidos ressuscitaram e, saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos, como está escrito em Mateus, capítulo 27, versos 51 a 53. Durante seu ministério, Jesus tinha ressuscitado mortos, fizera reviver o filho da viúva de Naim, a filha do líder da sinagoga e Lázaro. Esses não foram revestidos de mortalidade. Ressurgidos, estavam ainda sujeitos à morte, mas aqueles que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo saíram para a vida eterna. Ascenderam com ele como troféus de sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Esses entraram na cidade e apareceram a muitos, declarando: Cristo ressuscitou dos mortos e nós ressuscitamos com ele. Assim foi imortalizada a sagrada verdade da ressurreição. Durante os 40 dias entre sua ressurreição e ascensão, Jesus foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez e por Tiago. Jesus se juntou a alguns discípulos na margem do mar da Galileia, comeu com eles e em seguida conversou com Pedro. Pode ter havido outras aparições de Jesus antes de sua aparição final no momento de sua ascensão. Paulo se considerava também uma testemunha ocular do Cristo ressuscitado que lhe apareceu no caminho para Damasco. Até a sua morte, Paulo levaria sempre as marcas da glória de Cristo no corpo, em seus olhos que tinham sido cegados pela luz celestial. Mas isso não significa que ele ou qualquer outro dos remidos glorificados será ressuscitado com as marcas de seu sofrimento. Compare com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 50 a 54. No caso de Cristo, ele sempre levará os sinais dessa crueldade. Cada vestígio dos cravos contará a história da maravilhosa redenção do homem e o valioso preço pelo qual foi comprada. Suas marcas garantem que todas as nossas marcas desaparecerão para sempre. A voz que gritou na cruz "está consumado" foi ouvida entre os mortos, penetrou as paredes dos sepulcros, ordenando aos que dormiam que acordassem.
Assim será quando a voz de Cristo for ouvida do céu.